Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 3. Neemias, capítulo 3. Uma pergunta indiscreta para você. Alguma vez na Bíblia, lendo a Bíblia, chegou num capítulo da Bíblia que você quis pular? Hein? Você nunca... Sabe aquele capítulo chato? Você diz, para que Deus colocou isso aqui? Por que o Espírito Santo colocou esse capítulo aqui na Bíblia? E o capítulo 3 de Neemias, que eu sempre perguntei para Deus, Deus, por que não pulou do segundo capítulo para o quarto? Por que teve que ter esse terceiro capítulo aqui? E eu fui estudar esse capítulo. E Deus falou ao meu coração. E a mensagem que Ele colocou para mim e para você aqui nesta noite tem como tema Construindo Juntos para a Glória de Deus. Vamos repetir? Construindo Juntos para a Glória de Deus. Vamos ler o capítulo até a gente aguentar. Depois a gente para no meio. E eu vou fazer o sermão. Você vai deixar o capítulo aberto. Tá certo? Neemias capítulo 3. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram, assentaram-lhe as portas, e continuaram a reconstrução à torre do Sem, e à torre de Ananel. Junto a ele, edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado, edificou Zacu, filho de Inri. Os filhos de Raasená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhes assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste, reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, filho de Berequias, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes, repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Bazeia, e Mesulão, filho de Bezodias, parente de Hernande Dias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles, trabalharam Melatias, Geobonita, Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertencia ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado, reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, junto deles, Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a esses, trabalhou Refaías, filho de maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado, reparou Gedaías, filho de Harumafe, defronte da sua casa, e ao seu lado reparou Ratus, filho de Rasabneias. A outra parte, reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele, reparou Salum, filho de Haloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. À porta do vale, reparou Anum, e os moradores de Zanoá. Edificaram-se e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. A porta do monturo, reparou a Malquias, filho de Racabe, maioral do distrito de Ben-Haquerem. Ele edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte, reparou a Salum, filho de Col-Ozé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, reparou Neemias, não é o Neemias líder, esse Neemias é filho de Azibuque, maioral da metade do distrito de Bat-Zeu, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele, repararam os levitas, Reum, filho de Beni, e ao seu lado, Razabias, maioral da metade do distrito de Keila.
Depois dele, repararam seus irmãos, Bavaí, filho de Henadade, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, reparou Ezé, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte defronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele, reparou com um grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim em Assube, defronte da sua casa. Depois deles, reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele, reparou Binuí, filho de Henadade, outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real, superior, que está junto ao pátio do castro. Depois dele, reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel até defronte da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois, repararam os tecoitas, outra porção defronte da torre grande e alta até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois dele, reparou Zadok, filho de Mer, defronte de sua casa, e depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Ananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois dele, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele, reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Pergunto para Deus e pergunto para o Espírito Santo, por que esse capítulo está aqui? Qual é a intenção do Espírito Santo ao registrar a Escritura Sagrada, ao inspirar as Escrituras Sagradas, principalmente para nós que somos assim, no século 21, pessoas bem, letradas, conectadas. Para que serve isso? Quais são as lições que esse capítulo traz? Qual a importância que esse capítulo traz para a minha vida e para a sua vida? Eu queria chamar a sua atenção, e eu encontro pelo menos 3 razões. A primeira delas é que Deus, na sua soberania, Ele não está interessado em muro, em galpões, mas Ele está interessado em pessoas. Pessoas. Se você observar nesse texto aqui, você vai encontrar várias pessoas, de várias idades, de várias profissões, de vários lugares, e essas pessoas, elas juntas, sob a liderança de Neemias, reconstruíram as muralhas que estavam em ruínas. Então Deus registrou aqui, porque pessoas são importantes para Deus. Segunda razão que eu encontro aqui, é que Deus valoriza as pessoas usando-as em sua obra. Se você observar aqui no texto, todos que foram citados aqui, foram todos que trabalharam naquele processo de fechamento dos muros. Fechamento dos muros. E você vai entender o seguinte, que Deus, Ele eterniza o nome daqueles que o servem. Sabia disso? Abra sua Bíblia, por favor, lá em Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Versículo 8 e 9. Está na Bíblia. Se está na Bíblia, estará na eternidade, porque a palavra de Deus é eterna. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanece o quê? Para sempre. 14, 8 e 9, ela fez o que pôde,
antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Lê comigo o versículo 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Tudo que a gente fizer nesse mundo não ficará para a eternidade. Só ficará para a eternidade aquilo que nós fizermos o quê? Para Deus. E Deus, Ele eterniza a memória dessas pessoas, registrando o nome dessas pessoas na Bíblia. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma terceira razão que eu vejo, por que esse capítulo está aqui? Para nos ensinar, e para ensinar a nós, que somos hoje os grandes treinadores, os grandes líderes, como é que Deus usa gente simples para fazer a obra de Deus. Esse capítulo, para mim, é um capítulo que nos dá uma aula de liderança e de trabalho conjunto da igreja para alcançar um projeto. Se você observar bem, o povo já estava em Jerusalém há mais de 90 anos. Esses que foram citados aqui, alguns moravam fora, alguns moravam nos distritos próximos, e já se passaram 90 anos, e os muros não foram o quê? Levantados. E aí Deus levanta um copeiro, coloca uma visão no coração desse homem, esse homem vai para Jerusalém, e eu queria que você lesse lá comigo, capítulo 6 de Neemias, versículo 15. Diz assim: acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elu, em 52, presta atenção, o que não foi feito em mais de 90 anos, foi feito em 52 dias. Qual é o segredo desse sucesso? A gente vai descobrir. Foi o povo que trabalhou? Foi. Mas veja lá no capítulo 6, versículo 16, que sucedeu que, ouvindo a todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito em seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos o quê? Esta obra. Essa obra foi feita porque nós nos unimos para construir juntos, sobre um projeto, sobre uma liderança. E com a mercê de Deus, com a intervenção de Deus, a obra foi concluída. Amém? Então eu quero refletir com vocês, construindo juntos, para a glória de Deus. Nós somos igreja, nós estamos trabalhando na edificação do corpo, nós estamos plantando novas igrejas, nós estamos evangelizando, nós estamos mandando missionários, nós estamos construindo templos, nós estamos cuidando de pessoas. E nós precisamos entender que essa obra é de Deus e nós temos que trabalhar juntos nesse projeto de todo o nosso coração. 3 grandes lições que esse capítulo nos ensina. A primeira delas é que para trabalhar na obra de Deus, precisamos de líderes que desperte o povo para trabalhar. Deus faz as coisas através da sua liderança. Preste atenção, mais de 90 anos, ninguém fez nada. Porque não apareceu uma pessoa para dizer, vamos fazer. E aí vocês conhecem toda a história. Eu queria que você fosse para Neemias capítulo 2, versículo 12, que diz assim: então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém
o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Presta atenção. Esse homem, copeiro, depois de 4 meses de oração, tendo conhecimento da situação do seu povo, Deus coloca no coração desse homem espírito de liderança para que ele vá lá em Jerusalém. E é tão interessante porque tem muita gente na igreja hoje que Deus põe no coração coisa para o outro fazer. Sabia disso? Pastor, eu tive uma ideia. Meu irmão, de ideia o inferno está cheio. Aqui é o seguinte, Deus pôs no coração dele algo para ele fazer e disse, é para fazer onde? Em Jerusalém. Então nós temos que entender o seguinte, o que é que Deus está pondo no coração da igreja de Pinheiros hoje para nós fazermos na cidade de São Paulo? O que é que Ele está pondo? Porque Deus põe coisas no nosso coração. E aí, esse homem vai lá. E aqui a gente tem vários pontos. Deus levanta líderes. Nós precisamos de líderes. E cada nome esquisito desse aqui foi um líder no seu pedaço. Sabia disso? Cada um foi líder no seu pedaço. Mas todos eles estavam sob a liderança de um homem chamado Neemias. Algumas lições interessantes que a gente aprende. O líder deve motivar as pessoas com uma visão. Qual é a visão, irmãos? Vamos levantar esses muros, essas muralhas. Vamos reforçar os portões. Veja lá no capítulo 2. Eu queria que você lesse comigo o versículo 17. Aqui está a visão de Neemias. Ele está passando a visão para o povo. Ele está motivando o povo a trabalhar. Lê comigo o versículo 17. O que ele diz? Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser... Preste atenção, o líder está dizendo, não é isso que Deus quer para nós. Essa realidade caótica de muro derribado, de portas queimadas, não é o que Deus tem para nós. Ele diz, nós vamos agora, e ele passa a ideia, passa a visão. Nós vamos ser agentes de transformação dessa realidade. Nós vamos mudar isso aqui. Nós vamos deixar de ser opróbrio. E não tem outro jeito, irmãos. Que não seja o quê? Trabalho. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o quê? Opróbrio. Vamos mudar essa realidade. Não podemos ser uma igreja acanhada, não podemos ser uma igreja onde o nome de Deus não está sendo glorificado. Nós precisamos mudar isso, irmãos. Segunda coisa que eu acho interessante é que Neemias, ou líder, ou os nossos líderes aqui, eles não devem se preocupar com quem vai ganhar o crédito. Esse capítulo todo aqui de Neemias, capítulo 3, é quando o povo está trabalhando. Neemias não aparece aqui. Neemias não aparece aqui. Sabe o que é o grande pecado da igreja hoje? O pecado da liderança da igreja? É o desejo de ser estrela. É o desejo de se projetar no trabalho dos outros. É o desejo de receber a glória humana por algo que Deus está fazendo. Agora veja, 5,19. Neemias, como é que ele fazia? Neemias, capítulo 5,19. Ele está trabalhando, ele está ralando, não tem nenhuma placa com o nome de Neemias, nenhuma placa de neon, não tem nenhuma rua, não tem nenhuma porta Neemias, não tem. Não tem. Ele chega para Deus, versículo 19, o que ele diz para Deus? Lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus. E todo quando fiz, o quê? Sabe o que ele diz? Senhor, eu estou prestando conta a Ti. Eu estou fazendo pelo Teu povo. Lembra-te de mim, Senhor. Eu não quero o aplauso dos homens. Eu quero a aprovação dos céus. Eu quero que o Senhor reconheça o que eu estou fazendo. Mas eu não quero bajulação humana. Ele vai terminar.
o livro, veja lá, Neemias 13. Ele vai terminar o livro com expressão muito singela. Ele diz, no versículo 30 e 31, limpei, pois de toda estrangeirice designei o serviço dos sacerdotes, dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Ele diz o quê? Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Neemias trabalhou com o povo, Neemias viveu entre o povo, Neemias se identificou com as necessidades do povo. Ser líder, meus amados irmãos, é estar no meio do povo. Liderança não é um substantivo. Liderar é um verbo, é um processo. Você está junto, caminha junto, fazendo junto. E se você observar aqui, você vai encontrar aqui em cada capítulo desse, um líder trabalhando. Terceira lição sobre liderança, o líder, ele planeja com outros líderes. Eu posso imaginar Neemias, quando ele foi naquela noite a cavalo, ele foi em todas as portas, e é tão interessante que ele deve ter arrolado o nome das pessoas, ele identificou essas pessoas, ele colocou essas pessoas em cada lugar, de tal maneira que o sujeito ia edificando, ia juntando os pedaços. Meus amados irmãos, o grande problema da igreja hoje é que cada um quer trabalhar por si mesmo, quer a glória pessoal, quer o reconhecimento pessoal. Né? É o ministério do apóstolo, não sei o quê, o ministério do pastor fulano de tal, é o ministério... Jesus está lá embaixo. Jesus está como lá em Apocalipse. Né? Eis que estou à porta aí, botaram Jesus para fora da igreja. Jesus não é o centro da igreja. Jesus Cristo não é aquele no qual nós nos reunimos em torno dele. Meus amados irmãos, esse é o grande pecado. Nós estamos vivendo isso. A igreja não atinge os seus propósitos porque a liderança não tem esse espírito de compartilhar a liderança. O líder, Neemias, ele delega e supervisiona. Veja bem, ele diz lá para o Eliasibe, sumo sacerdote, para reedificar a porta das ovelhas. E ele diz assim, você é responsável. Você é responsável. E ele vai colocando. São cerca de 10 portas, ou de portões, e os muros entre esses portões, e aí todos vão construindo. Se você observar aqui o nome de tantas pessoas que ele delegou aqui para que essas pessoas fizessem o trabalho. E ele ficava rodando a cavalo de um lado para o outro, vendo o esforço e a dedicação do povo. O líder também não se intimida com a oposição ou quem não quer trabalhar. Veja lá, 2 detalhes aqui do texto. No capítulo 2, versículo 9, diz assim, disso ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Presta atenção, os Sambalate de hoje estão aí. Eles não querem ver o bem da igreja, eles não querem ver o crescimento da igreja, eles não querem, eles ficam revoltados quando a igreja se preocupa com os pecadores e com os perdidos, porque o diabo veio somente para matar, roubar e destruir, e Jesus veio para dar vida. E quando o império do mal, ele é atacado pelo poder do Evangelho, pela graça de Deus, isso traz incômodo. Isso incomoda as pessoas. Mas veja lá, no versículo 19, do capítulo 2, também, porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam zombar de nós e nos desprezaram, e disseram,
que é isso que fazeis? Quereis rebelar-se contra o rei? Versículo 20, o que é que respondeu Neemias? Então lhes respondi, o Deus dos céus é que nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Deus não precisa da ajuda de Satanás para fazer a obra dele. Presta atenção nisso. A obra de Deus, ela é feita pelos servos de Deus. Sob a liderança de servos de Deus. Irmãos, o texto é riquíssimo. Veja lá no capítulo 3, versículo 5. 3, 5. Um detalhe interessante. Ao lado desses, repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, os nobres. Os nobres. Sabe que na igreja lá tem uns nobres? Aqui tem também os nobres. O que é que os nobres disseram? Versículo 5. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram. Eu vou construir muro? Eu me formei para isso. Eu fiz aí pós-graduação, doutorado, para levantar muro. Isso é coisa de presbiteriano sem cultura. Eu vou lá para Cacolândia orar eu vou pregar o evangelho. Isso é para crente de... Presta atenção. Sabe o que Neemias fez com esse povo? Não estou nem aí. Vou continuar. Porque esse povo mesmo... Irmãos, presta atenção. Quando uma pessoa rejeita fazer a obra de Deus, é um grande privilégio que ele está perdendo. É ele que está se prejudicando com isso. Mas quando nós juntos nos unimos para fazer a obra de Deus, isso é um privilégio. É um privilégio. Você sabia que os anjos têm uma inveja danada da gente porque eles queriam pregar o evangelho? Sabia disso? Teve um anjo que apareceu lá na casa de Cornélio e disse para ele, olha, Deus escutou suas orações, Deus aceitou as suas esmolas, Deus sabe que você é uma pessoa do bem, mas eu queria que você mandasse buscar Pedro. Aí Pedro está lá orando, certo? Está orando. Tem aquela visão, uma hora de cá, outra hora de cá. O negócio é o seguinte, Pedro tem que ir na casa de Cornélio pregar o evangelho para Cornélio. Porque o evangelho vai ser pregado por nós. Nós é que pregamos o evangelho. A porta do evangelho foi aberta aos gentios por Pedro. Lá vai o etíope, lendo a Bíblia, o eunuco etíope, numa carruagem, lendo o livro do profeta Isaías. O Espírito Santo tira o evangelista para ir lá, levá-lo, para que suba na carroça, explique para ele o evangelho. E ele seja convertido, regenerado, batizado e enviado como missionário para a Etiópia. É desse jeito. É desse jeito. Não são os anjos, não são os ímpios. Quem faz a obra de Deus é o povo de Deus. Diz amém aí, por favor. Amém. Obrigado pela força. Construindo juntos para a glória de Deus. Para trabalhar na obra de Deus, precisamos de líderes que desperte o povo para trabalhar. Mas para trabalhar na obra de Deus, precisamos unir o povo num só propósito. Num só propósito. Qual é o nosso propósito, Neemias? Construir o muro. Nós precisamos construir o muro. Quem vai fazer essa obra, Neemias? Todo mundo. Todas as pessoas vão fazer. E aí tem sacerdotes, tem ourives, tem gente com perfumaria, tem os juízes, tem os intelectuais, todo mundo. E eu louvo a Deus por isso, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo nunca foi uma igreja segmentada. A igreja do Senhor Jesus Cristo sempre foi povão, tudo misturado. Rico, intelectual, pobre, preto, branco, amarelo, todo mundo junto fazendo a obra. Fazendo a obra. E há uma coisa que me impressiona aqui, é que Neemias não dispensa ninguém. Ele usa todas as pessoas. Ele também usa uma estratégia maravilhosa aqui. Qual é a estratégia que ele usa? Cada um vai fazer o pedaço do muro que está na frente da sua
casa. Preste atenção, irmãos. Todo mundo tem que fazer o trabalho. Quer muro? Quer proteção? Quer deixar de ser o pobre? Todo mundo vai fazer. Todo mundo vai fazer. E sabe o que eu vejo disso aqui? Neemias não prometeu nada para ninguém. Neemias, eu vou dar saco de cimento para você. Não fez nada disso. Ele disse assim, vamos fazer e vamos fazer. E aí o povo também não ficou. Tem uns chato, né? Cadê a planta? Como é que é? Não, já está lançado os alicerces. Trabalha aí. Trabalha aí. Porque tem uns chatos na igreja que não querem trabalhar, não querem cooperar. Ele fica, é assim, pergunta e não sei o quê. Meu irmão, põe a mão na massa. Vamos trabalhar. Faz a sua parte. Levanta o muro em frente da sua casa. E aí todo mundo foi trabalhando. Todo mundo foi cooperando. Todo mundo foi contribuindo. E aqui tinha pobre, tinha rico, tinha gente de todas as condições. E isso é que é interessante. Quando Deus foi construir o tabernáculo, quando Deus foi construir o templo, todo mundo contribuiu segundo a sua condição, com o seu trabalho, com o seu esforço, com os seus recursos. Todos estavam envolvidos na obra de Deus. Agora, irmãos, em terceiro e último lugar, para trabalhar na obra de Deus, precisamos avaliar a nossa motivação. Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11, versículo 4. Primeira construção depois do dilúvio. Deus exerceu juízo sobre aquela geração antediluviana. Eu falei, o negócio vai melhorar agora, porque vem só os descendentes sem Cão e Jafé. Primeira coisa que os caras inventam, sabe o que é? Construir uma torre. Está vendo que o pessoal gosta de construção? Construir uma torre. Diz o texto, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, e queimemos bem, os tijolos serviram de pedra, e o betume de argamassa. Lê comigo o versículo 4, o que é que diz? Disseram, vinde e edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados o quê? Nós vamos construir isso aqui, sabe por quê? Porque nós queremos o quê? Projetar o nosso nome. Nós queremos ser celebridades reconhecidas. Anitta. Queremos ser celebridades. E você abre o UOL, diz assim, como foi o carnaval das celebridades? Aí você vê a celebridade, você fica, onde está? Ainda bem que se a Ariano Suassuna tivesse aí, ele tinha um infarto. Celebridades. E aí você vê pessoas com um comportamento inadequado, pessoas completamente sem o temor de Deus. Essas pessoas são celebridades, porque na sociedade que nós vivemos, irmãos, as pessoas querem se projetar. Querem se projetar. Mas qual é a preocupação? A preocupação de Neemias era com o nome de Deus. Neemias diz, nós precisamos deixar de ser o quê? Opróbrio. Sabe por quê? Porque o que está em jogo aqui, gente, é o nome de Deus. Jerusalém é a cidade onde Deus habita. Jerusalém é a cidade do templo. Então nós temos que fazer as coisas aqui para Deus, para que o nome de Deus e para que a glória de Deus seja engrandecida. Nós não temos que trabalhar motivado para projetar nome de igreja, nome nosso, nada. Nós temos que trabalhar para que o nome de Deus seja engrandecido em tudo que a gente fizer. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A glória de Deus. Esses crentes não estavam preocupados com isso, não.
Veja lá em Esdras, por favor. Volta um pouquinho. Esdras capítulo 8, versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, e para lhe pedirmos jornada feliz para nós e para os nossos filhos, e para tudo que era nosso. Versículo 22, o que ele diz? Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defenderem do inimigo, do caminho. Porquanto já lhe havíamos dito que a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira contra todos os que o... Nós, porém, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. O que está em jogo aqui é o nome de Deus. O que está em jogo na evangelização, o que está em jogo nas missões, o que está em jogo no crescimento da igreja, é o nome de Deus. Chama a sua preciosa atenção. Também, temos que construir juntos para a glória de Deus. E nós temos que avaliar nossa motivação, e nós temos que entender o que significa construir. Porque hoje nós não estamos construindo muro, nós não estamos construindo ponte, né? Nem construindo galpão, esse negócio, tal. Vamos comprar já construído, em nome de Jesus. Eu queria que vocês entendessem uma coisa. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Ele fala que eu e você, nós somos edificadores da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus. Mateus, capítulo 7. Versículo 24. Pois todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre o quê? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre o quê? Sobre a rocha. Preste atenção que Jesus está dizendo, eu e você, como discípulos dele, temos a responsabilidade de construir a nossa vida, edificar a nossa vida sobre a rocha da obediência. Ouvir e praticar, ouvir e praticar, ouvir e praticar. Quando a gente vive e pratica aquilo que a gente aprende, nós estamos o quê? Construindo a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. E aí vai para mim, para você, para aqueles que têm a responsabilidade de pregar, de ensinar. A partir do versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 3:10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente, o quê? Construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como o quê? Edifica. Presta atenção, irmão. Você e eu fomos chamados para trabalhar na edificação da igreja de Deus, do corpo de Cristo. E nós temos que edificar uns aos outros. Nós temos que cuidar uns dos outros, nós temos que ensinar uns aos outros, nós temos que perdoar uns aos outros. Nós formamos um corpo, e cada junta vai trabalhar para o crescimento desse corpo. E é bonito aqui nesse texto, porque Paulo vai dizer duas coisas importantes. Ele diz, cuidado para não mexer no fundamento. E tome cuidado com o material que você está usando. Ele vai dizer isso aí. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Nós vamos construir a igreja, nós vamos construir vidas no sentido de pregar o evangelho, levar Jesus para as pessoas, e as pessoas vão construir a sua espiritualidade na rocha que é Cristo. Nós temos que pregar a Cristo, ensinar a Cristo. E aí, sabe o que acontece? Ele diz assim, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornar a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um,
o próprio fogo o quê? Provará. E aí eu queria que você fosse para o versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é o quê? Sagrado. Preste atenção. A vida das pessoas que estão buscando, que precisam ser evangelizadas, que precisam ser edificadas, elas são sagradas. São vidas sagradas. E eu fico, meus amados irmãos, me perguntando qual será o juízo de Deus para aquelas pessoas que estão brincando, que estão destruindo, que estão manipulando, que estão usando um material que não é o bíblico, a palavra de Deus, para construir a espiritualidade das pessoas. E aí eu quero chamar a sua atenção para o fato. Para trabalhar, precisamos avaliar a nossa motivação. A glória de Deus, o bem das pessoas, é isso que nós queremos crescer para isso. Infelizmente, nós vivemos num contexto, infelizmente, onde o material está prevalecendo sobre o espiritual. E isso tem trazido consequências sérias para a vida das pessoas. Mas, meus irmãos, eu quero desafiar vocês nessa noite. Vamos construir juntos para a glória de Deus. Amém? Começamos essa semana a agenda de trabalho, de pregação, de ensino, grupo de pastoreio, trabalho com crianças, trabalho com adolescentes, trabalho com jovens. Vamos nos unir para a glória de Deus e vamos pedir graça para que nós sejamos fiéis. Porque a única coisa que Deus requer dos seus dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. E Deus vai nos ajudar, e Deus vai nos abençoar. E quando tudo terminar, não terá placa de homens. Certo? Não terá. Deus faz tudo para que ninguém se glorie na presença dEle. Amém? Vamos aceitar o desafio de crescimento da igreja. Vamos trabalhar juntos. Vamos deixar Deus ser Deus na nossa vida, na vida da igreja. E vamos ver o que acontece. Vamos seguir a sua direção. Vamos pedir que Ele nos dê humildade, proteção, sabedoria, discernimento. E Ele vai fazer a obra. Amém? Senhor Deus, humildemente nos colocamos diante de Ti. Porque sabemos que somos vasos inúteis, frágeis. Mas o Senhor se agrada em fazer a obra eterna do Senhor, através de vidas, como as nossas que estão aqui, Senhor. É o Senhor que opera em nós, tanto querer quanto realizar. A nossa suficiência vem do Senhor. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Consagramos as nossas vidas a Ti nesta noite, como igreja, como Teu povo, para que, assim como aconteceu nessa narrativa de Neemias capítulo 3, esse fato aconteça aqui na igreja de Pinheiros. Promova a Tua glória, a Tua honra, através do esforço, da dedicação, dos recursos de cada irmão aqui, Senhor. Nós Te pedimos humildemente, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.